Fatoração. Fatoração é um processo utilizado na matemática que consiste em representar um número, ou uma expressão, ou um polinômio, como um produto de fatores. A gente já tem visto por aí, nos nossos exercícios, na aula 1, na aula 2, na aula 3, na aula 4, várias formas de se conseguir representar um número por multiplicação de outros números, né? Por fatores, que são números ou expressões, que multiplicadas podem representar, então, essa expressão polinômio ou um número. Vamos ver. Ao escrever um número como uma multiplicação de outros números, frequentemente conseguimos simplificar uma expressão numérica, que é o que a gente quer fazer, é simplificar, é melhorar a nossa vida, é resolver as questões da forma mais rápida possível, com o menor erro possível. É isso que a gente quer. E fatoração é um processo que ajuda muito nesse sentido. Então, vamos ver. Fatoração de um número, por exemplo, o número 75. O número 75, ele não pode ser dividido por 2, porque não dá um número inteiro. Mas se dividir por 3, dá 25, um número inteiro. Né? Quer dizer, nessa divisão não tem resto, né? Não tem resíduo, não tem resto. Então, 75 dividido por 3 dá 25. Né? E esse 25 também ele não pode ser dividido por 2, não pode ser dividido por 3, não pode ser dividido por 4 sem que tenha um resto ou um resíduo. Então, por 5, 25 dá para ser dividido por 5, sem resto, sem resíduo? Sim. Né? Então, 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 2 não dá, por 3 não dá, por 4 não dá, mas por 5 dá 1. Né? E 1 só dá para dividir por 1 mesmo. Então, nosso 75, que é o número que a gente quer fatorar, ele pode ser representado por a multiplicação daqueles números em vermelho, 3, 5 e 5. 75 é igual a 3 vezes 5 vezes 5. Então, também podemos dizer que 75 pode ser igual a 3 vezes 5 ao quadrado, já que 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. Ou até mesmo 3 vezes 25, né? Ou até 15 vezes 5, porque 3 vezes 5, 15 vezes 5, né? 75, ok? A gente usa as variações dessa fatoração conforme a gente acha melhor na situação em que a gente se encontrar, né? Numa simplificação de uma fração, por exemplo, onde o 75 esteja ou no numerador ou no denominador. Vamos ver um outro exemplo, número 96. O número 96 pode ser dividido por 2? Pode ser dividido por 2 sem resíduo, é 48, ok. Beleza. E o 48 pode ser dividido por 2? Pode ser dividido por 2. Então, deu 24. 24. 24 pode ser dividido por 2? Pode ser dividido por 2, dá 12. 12 pode ser dividido por 2? Pode, dá 6. 6 pode ser dividido por 2? Pode, deu 3. 3 pode ser dividido por 2? Não, mas pode ser dividido por 3. Sim, e dá 1. Terminou a nossa faturação do número 96. Então, vocês observem ali, 96 dividido por 2, 48 por 2, 24 por 2, 12 por 2, 6 por 2, 3 por 3. Então, o 96 pode ser representado por 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Tá aí, ó. E esse 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 na quinta. Então, 96 é 2 na quinta vezes 3. Ou 2 na terceira vezes 2 na segunda vezes 3. Quem sabe matemática sabe o que eu estou falando. Então, vamos lá. 96 também pode ser 2 na terceira vezes 4 vezes 3, né? Que é 2 na segunda vezes 3, é 12. Então, todas essas representações do número
a gente pode variar conforme a gente precise para poder facilitar a nossa vida durante uma conta, durante um processo matemático que a gente esteja trabalhando, certo? Então, vamos para um processo aqui, ao escrever uma expressão com os fatores, nós podemos simplificá-la, essa expressão pode ser simplificada, colocando os fatores comuns em evidência. Então, vamos ver a fatoração de uma expressão. Essa expressão, né, que é um binômio, né, de segundo grau, onde temos ali 45y² mais 15y. Primeiro termo, 45y². Vamos pegar 45 primeiro e fatorar o 45. 45 não pode ser dividido por 2, sem que haja um resto, um resíduo, mas pode ser dividido por 3. Né? E 45 dividido por 3 dá 15. 15 não pode ser dividido por 2, mas pode ser dividido por 3, deu 5. O 5 pode ser dividido por 5 e dá 1. Terminou a nossa fatoração do 45, né? A fatoração de y², ele pode ser dividido por y, deu y, né? E pode ser dividido por y novamente, o y dividido por y dá 1. Então, temos a fatoração, que é do 45y², é 3 vezes 3 vezes 5, que é o 45. Depois, o y² é y vezes 1, ou y vezes y. O segundo termo, que é 15, ele é 15y, nós temos 15 dividido por 3, deu 5, 5 dividido por 5 dá 1, y dividido por y dá 1, então nós temos uma fatoração de 15y, que é 3 vezes 5, vezes y vezes 1. Então, a expressão fatorada, ela ficou assim, ó, 45y² mais 15y é igual a 3 vezes 3 vezes 5 vezes y vezes 1, que é o 45y², mais 3 vezes 5 vezes y vezes 1, que é o 15y. Bom, nós temos fatores comuns aqui, ó. 3 é comum aos dois, né, aos dois termos. 5 é comum aos dois termos. E y é comum aos dois termos. Assim, temos 3 vezes 5 vezes y comum aos dois termos e colocamos em evidência, né? E procedemos à soma do restante. Qual é o resto que sobrou? No primeiro termo sobrou 3 vezes y vezes 1 e no segundo termo sobrou o 1. Então, temos que 45y² mais 15y é igual a 15y vezes 3y mais 1. Interessante. Né? Fatoração como ferramenta para simplificar frações, caso o numerador e o denominador tenham fatores comuns. Então, chegamos ao ponto que a gente queria, que é simplificar as frações, simplificar as divisões, né? Que trabalhando com números menores, fica mais fácil até de trabalhar com calculadora. Vamos lá. Nossa fração exemplo, que é 432 por 80. 432, vamos fatorar. Dá para dividir por 2, dá 216. 216 dá para dividir por 2, dá 108. 108 dá para dividir por 2, dá 54. 54 dá para dividir por 2, dá 27. 27 não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3, dá 9. 9 dá para dividir por 3, dá 3. 3 dá para dividir por 3 e dá 1. Terminamos, então, a fatoração do número 432 e deu 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 2 na quarta, vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 3 na terceira. Então, 432
ele pode ser representado por uma multiplicação de 2 elevado a 4, ou 2 na quarta, vezes 3 ao cubo, ou 3 na terceira. Agora, vamos fatorar, então, o denominador, que é 80. 80 dá para dividir por 2, que é 40. 40 dá para dividir por 2, que é 20. 20 dá para dividir por 2, que é 10. 10 dá para dividir por 2, que dá 5. 5 dá para dividir por 5 só. Então, dá 1. E aí, fatoramos, então, o denominador, que é 80, que deu 2 elevado a 4, ou 2 na quarta, vezes 5. Então, agora podemos expressar essa fração nos seus fatores. Os fatores de 2 na 4 vezes 3 na terceira, que é o 432, dividido por 80, que é 2 na quarta vezes 5. Então, aqui está a nossa representação, com os fatores, e aqui já separamos os fatores comuns. 2 na 4 sobre 2 na 4, são dois números iguais, que dá 1, não precisa nem pensar. 3 na terceira, 27, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, sobre 5. Então, ficou 1 vezes 27 dividido por 5. 1 vezes 27 é próprio 27. Então, 432 sobre 80 é a mesma coisa que 27 dividido por 5. Quem duvida, pega a sua calculadora e calcule, por favor, que essa é a nossa resposta. E é muito mais fácil trabalhar com 27 dividido por 5 do que 432 por 80. Espero que concordem comigo. Então, vamos fazer uma simplificação numa fração com elementos literais. Temos aqui 24 vezes x ao quadrado vezes y dividido por 3 vezes x vezes y ao quadrado. Fatorando 24x ao quadrado y, a gente começa fatorando 24. 24 dividido por 2 dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. E 3 dá para dividir por 3 e dá 1. 24 a gente pode representar por 2 vezes 2 vezes 2, 2 na terceira, vezes 3. Já o x ao quadrado, dividido por x, dá x. X dividido por x dá 1. Y dividido por y dá 1. Então, ficou 24x ao quadrado vezes y é igual a 2 na terceira, vezes 3, vezes x, vezes y. Né? Fatorando 3x y ao quadrado, 3 dá para dividir por 3 dá 1. Então, ele é a própria representação dele mesmo. X só dá para dividir por x e dá 1. Então, x é ele mesmo. Y ao quadrado dá para dividir por y, deu y. E y dividido por y. Ficou, então, que 3x y ao quadrado é 3 vezes x vezes y vezes y. Lá em cima, então, temos o 24 representado por 2 na terceira vezes 3 vezes x vezes y, né? 24x ao quadrado y. E 3x y ao quadrado é 3 vezes x vezes y vezes y. Então, todos os elementos da fatoração. Colocando os elementos comuns, deu 3 sobre 3. É o elemento comum do fator comum entre o numerador e denominador. É o 3. 3 sobre 3 deu 1. X sobre x. Y sobre y sobrou 2 na terceira, sobrou um x no numerador. E no denominador sobrou um y. Sendo que são fatores comuns, o 3 sobre 3 é 1, x sobre x é 1, y sobre y é 1, 2 na terceira é 8, 8x sobre y. 1 vezes 1 vezes 1 é 1, 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, 1 vezes 8x dividido por y, na verdade, é a resposta. Então, em vez de trabalhar com 24x ao quadrado y,
e sobre 3x y², na verdade, podemos trabalhar com 8x sobre y. Temos uma coisa muito mais simplificada, né? Uma fração mais simples que representa todos esses elementos, né? Que podem complicar se for substituir esse x por um 2, por exemplo, um y por um 3. É uma resposta, fica mais difícil de fazer com 24x² y sobre 3xy² do que usar a representação deles simplificada, que é 8x sobre y. Tem que concordar comigo, certo? Vamos fazer, então, um outro exemplo, um pouco mais sofisticado, em que temos uma fração com elementos literais, 39 vezes a na quarta, vezes b na terceira, vezes c, divididos por 13, a na quinta, b na segunda, c na menos 2. Então, temos que os elementos literais que aparecem no numerador aparecem também no denominador, né? Então, temos uma grande chance de simplificar essa fração. Vamos fatorar o numerador. 39a na quarta, b na terceira, vezes c, ficou como 39 dividido por 3, 13. 13 dividido por 13 dá 1. Então, 39 é igual a 3 vezes 13, e o numerador ficou 3 vezes 13 vezes a na quarta, vezes b ao quadrado, vezes b vezes c. Fatorando o denominador, temos 13, que não dá para fatorar, porque 13 é 13, não é divisível por nenhum, ele é um número primo. E na quinta ficamos como a na quarta vezes a. E c na menos 2 é igual a 1 sobre c ao quadrado, né? Porque o expoente negativo, ele revela que, na verdade, esse número está como um denominador, né? Está no denominador. E ele está no denominador do denominador. É muito interessante. Então, vamos prestar atenção aqui, que o denominador da nossa fração original, que era 13a na quinta, b ao quadrado, c na menos 2, a gente deixou expresso como os fatores de 13 vezes a na quarta, vezes a, vezes b ao quadrado, vezes 1 sobre c ao quadrado. Isso aí representa, então, o denominador. Tudo isso. Por que deixamos assim? Por que não fizemos a vezes a vezes a vezes a? Né? Por que não fizemos b vezes b vezes b no numerador? Porque a gente quer ter fatores comuns no numerador e no denominador. Então, dessa forma, olhando lá, a nossa expressão ficou 39a na quarta vezes b na terceira vezes c é 3 vezes 13 vezes a na quarta vezes b ao quadrado vezes b vezes c. E 13 vezes a na quinta, que é o nosso denominador, 13 vezes a na quinta vezes b ao quadrado vezes c na menos 2, ficou como 13 vezes a na quarta vezes a vezes b ao quadrado vezes 1 sobre c ao quadrado. Vocês vão ver que ficou bem legal ter visto que a gente precisava ter o a na expressão de baixo com o mesmo expoente que a expressão de cima, e o b na expressão de cima com o mesmo expoente da expressão de baixo. Então, fizemos diretamente já apresentar os fatores comuns, sem a gente ter que... Não precisa pensar muito também sobre isso, a gente exercitou bastante nas primeiras aulas. Então, agora, vocês podem ver, colocamos os fatores comuns uns sobre os outros, um dividido pelo outro. Conseguimos um 13 no numerador e já tinha um 13 no denominador. 13 sobre 13, se vocês olharem aqui embaixo, né, é 1. Depois, a na quarta ficou sobre a na quarta, né, e ficou 1 aí embaixo. Tá vendo? A na quarta sobre a na quarta,
igual a 1. B ao quadrado sobre B ao quadrado, 1. Agora, a gente pegou o C e dividiu por 1 sobre C ao quadrado. A divisão de C sobre 1 sobre C ao quadrado quer dizer que a gente inverte o denominador, está invertido ali embaixo, com C vezes C ao quadrado sobre 1. E vezes 3B sobre A, que não é. São os fatores que não são comuns do numerador e o denominador. Assim, o nosso 39A na quarta sobre vezes B na terceira vezes C, divididos por 13A na quinta, B ao quadrado, vezes C na menos 2, ficou reduzido a 3BC ao cubo, ou C na terceira, sobre A. Ficou bem simples a resposta, apesar de ser aparentemente bem complicada a fração, com tantos elementos literais elevados a números bem altos, a quarta na quinta, né? E até um C na menos 2. E então, a gente consegue simplificar e depois, se tiver que substituir B por um número, C por outro número e A por outro número, não tem que fazer umas contas enormes para chegar na resposta correta. A gente tem uma chance maior de acertar o cálculo, certo? Agora, a fatoração como ferramenta para simplificar frações com polinômios. Né? Isso simplifica se tiverem fatores comuns. Vamos ver esse exemplo. A fração com polinômios a ao quadrado mais 2ab mais b como numerador e o denominador a ao quadrado menos b ao quadrado. Aparentemente, não tem nada em comum, mas a gente sabe que a gente pode procurar a origem, né, desse polinômio, desses dois polinômios, né? Esse polinômio que está no numerador provavelmente foi gerado pela multiplicação de dois binômios. A gente já sabe porque a gente já trabalhou. E o de baixo também. E, de fato, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado é a mais b ao quadrado, né? Ou seja, a mais b vezes a mais b no numerador. E o denominador, a ao quadrado menos b ao quadrado, é a mais b vezes a menos b. Então, a gente colocando essa fatoração, né, porque na verdade foi uma fatoração, a gente tem que a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado sobre a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b vezes a mais b divididos por a mais b vezes a menos b. Perfeito, temos fatores comuns, olha só. A mais b, um fator comum, a mais b embaixo. Tanto o numerador quanto o denominador tem a mais b, vezes a mais b sobre a menos b. Assim, a mais b sobre a mais b ficou 1 e ficou a mais b sobre a menos b. Então, na verdade, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado sobre a ao quadrado menos b ao quadrado é a mais b sobre a menos b. Então, vocês vejam, se eu tivesse que substituir o a, por exemplo, por 2 e o b por 3, nós teríamos, na primeira, sem ter feito essa simplificação, pegar 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 vezes 3 mais 3 ao quadrado divididos por 2 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Todas essas contas, né, demandam tempo, né, é fácil de errar, não é? E se a gente fizesse, então, essa fatoração para simplificação dessa fração, né, a gente ficaria com a mais b sobre a menos b, sabendo, então, que se a fosse 2 e b fosse 3, a mais b igual a 5 e a menos b menos 1 seria menos 5 essa resposta. Ora, então vale a pena gastar um tempinho
e se divertir com a matemática, não é? E, ao mesmo tempo, ganhar tempo e ter a certeza de que as coisas estão indo no caminho certo. Então, vamos ver, essa foi a nossa resposta. Agora, mais um exemplo de dois polinômios numa forma de fração. O numerador é 3x² menos x menos 10 e o denominador é x² menos 4. Os dois são de segundo grau. O de cima, o numerador, é um polinômio completo de segundo grau e o de baixo é um polinômio incompleto de segundo grau, ou binômio, né? Nós temos ali que, fatorando o numerador, 3x² menos x menos 10, nós temos que é 3x mais 5 vezes x menos 2. Né? Como fatorar esse polinômio? Bom, a gente vai chegar lá, né, nessa fatoração desse tipo de polinômio, porque ele não se encaixa naquela multiplicação de dois binômios, onde são os dois iguais ou eles têm simplesmente uma diferença na operação, né? Um é soma e outro é subtração. Ele não encaixa. Como fazer isso? Vamos chegar lá. E o denominador é fácil, porque x² menos 4 se encaixa no caso de multiplicação de um binômio no mesmo formato, com os mesmos elementos, porém com o sinal trocado. Ou seja, x² menos 4 é o primeiro ao quadrado, né, menos o segundo ao quadrado, né, do binômio. O primeiro é x, né, e o segundo é 2. Agora, o primeiro binômio é x mais 2 e o segundo é x menos 2. Então, nós temos a fatoração de x² menos 4 como x mais 2 vezes x menos 2. E, então, chegamos a esse caso em que 3x² menos x menos 10 é 3x mais 5 vezes x menos 2, e x² menos 4 é x mais 2 vezes x menos 2. Então, temos fatores comuns? Temos fatores comuns. O fator comum aí é x menos 2. X menos 2 sobre x menos 2 dá 1. E sobra, então, 3x mais 5 sobre x mais 2. Ficou 3x mais 5 sobre x mais 2 vezes 1. Né? Então, 3x² menos x mais 10 sobre x² menos 4 é, na verdade, 3x mais 5 sobre x mais 2. Então, temos aí o mesmo caso do anterior, onde tem elementos ao quadrado, que, na verdade, não precisa ser calculado se formos fazer a fatoração dos dois polinômios, né? E assim conseguir simplificar esse polinômio, né? Agora, essa é a resposta. A fatoração de um polinômio de segundo grau. Fatorar um polinômio de segundo grau é, na verdade, encontrar os binômios que deram origem à equação ou ao polinômio, por consequência, encontrar a solução da equação. Tá? Vamos ver. Exemplo de solução por fatoração. Nós temos aqui 2x² igual a x mais 6. Né? A solução. 2x² menos x menos 6 igual a 0. Né? Se a gente for tratar o polinômio, que é 2x² menos x menos 6, tá? A gente pode dizer que a fatoração dos termos, né, que estão aqui à direita, 2x², fatorando, ele é 2x, 2 vezes x. E o da esquerda, né, é menos 6. Menos 6 pode ser fatorado como menos 2 vezes 3, tá? Então, nós fatoramos os dois termos das extremidades. O do meio não foi fatorado, tá? Tá ali a fatoração no formato
Então, temos ali a fatoração no mesmo formato, onde 2x ao quadrado é 2 vezes x, menos x, que é o fator do meio, que é o elemento central, que a gente não toca, e a fatoração do elemento mais à direita, que é o 6, que virou menos 3 vezes 2, ou menos 2 vezes 3. Certo? Bom, pegamos então o primeiro elemento, o primeiro fator ali, colocamos 2x, formando o primeiro binômio, o primeiro elemento do primeiro binômio, 2x, e o primeiro elemento do segundo binômio, o x. Certo? Agora, o segundo elemento do primeiro binômio, menos 2, e o segundo elemento do segundo binômio. Certo? E assim nós temos o produto notável com os binômios que deram origem à expressão 2x ao quadrado menos x menos 6. Certo? Então, nós temos aí a nossa fatoração de 2x ao quadrado menos x menos 6. E vamos fazer um teste aqui para ver se está correta essa fatoração, que é o teste das raízes. Para que o resultado de uma multiplicação seja igual a zero, ao menos um dos termos da multiplicação tem que ser igual a zero, né? Tá, se eu tenho uma multiplicação que não é por zero, então nunca vai dar zero, certo? Escolhemos um dos termos para igualar a zero. Vamos escolher um dos termos, ou 2x mais 3, ou x menos 2. Se a gente disser que 2x mais 3 vai ser igual a zero, nós temos que x é menos 3 sobre 2. Né? Então, menos 3 sobre 2, se o x for substituído por menos 3 sobre 2, nós teremos a equação igual a zero. Então, menos 3 sobre 2 é uma raiz da equação de segundo grau, né? Formada por aquele polinômio, 2x ao quadrado menos x menos 6. Agora, vamos igualar o outro termo igual a zero, x menos 2 igual a zero, x igual a 2, x igual a 2 vai fazer com que a nossa equação seja zero também, né? Que o nosso polinômio seja igualado a zero. E isso indica que a outra raiz dessa equação de segundo grau, representada por esse polinômio, é o 2.